só para avisar para vocês, né? Tipo assim, eu tenho, assim, pessoas que eu ainda preciso responder no WhatsApp, tá, gente? Tipo assim, eu estou recebendo uma demanda muito grande de dúvidas de alunos, tá? Nesses últimos tempos. Aí, assim, se eu ainda não te respondi, eu irei responder, tá bom? Provavelmente hoje ainda, assim espero. É porque realmente esses dias aí, com essa atividade do currículo, né, tem muita gente me procurando e tá um pouco difícil, assim, de responder todo mundo, tá bom? Peço aí um pouquinho de paciência. Pode falar, Melissa. Professor, de acordo com a sua explicação de ontem, a gente pode concluir que os experimentos utilizados na Segunda Guerra Mundial, eles deram certo, só que a gente não pode utilizar eles hoje? Sim, a gente pode concluir isso sim. Na verdade, assim, nem todos os experimentos eles deram tão certo assim, não, sabe? Porque, assim, algumas coisas eram. Tipo assim, como assim, a necessidade assim dos experimentos era mais de suprir a demanda, né? Tipo assim, que eles tinham, né? Por exemplo, lá dos acidentes com gás de mostarda, né? Ou dos acidentes de avião que eu falei, era mais para suprir essa necessidade urgente que estava tendo lá e menos para registrar isso para a posteridade, né? Então, assim, a gente pode dizer também que os critérios científicos que eles utilizavam não eram tão rígidos, assim, sabe? Assim, no sentido de ter reprodutibilidade, né? E da análise que outras pessoas poderiam fazer do experimento, né? Eles não tinham tanto critério científico assim, né? Tipo assim, eles faziam um negócio meio na urgência lá mesmo, né? E a gente nem pode dizer que os experimentos deram tão certo assim, não, né? Algumas coisas, talvez, né? Mas não todas. Se vocês tiverem curiosidade de dar uma pesquisada depois, gente, vocês vão ver aí a quantidade de coisas malucas aí que essa galerinha fez aí, infelizmente, né? Então, professor, os experimentos utilizados na Segunda Guerra, que alguns deram certo, eles E contribuíram para a evolução da medicina hoje? eu não sei te dizer, Melissa. Eu acho que não, porque eu acho que isso aí nunca foi utilizado, sabe? Eu acho que ninguém nunca teve acesso a. Muita coisa foi destruída, né? Tipo assim, na guerra, né? Tipo assim, quando eles viam que iam perder a guerra, tipo assim, eles destruíram um mundo de coisa, né? Eles queimaram muitos documentos, né? Todo mundo sabe que eles fizeram isso, né? Então, assim, até isso é difícil falar, né? É difícil, é improvável, na verdade, né? Porque ninguém tinha acesso à época, né? Fora eles mesmos, né? E eles destruindo tudo, né? Assim, ou a maioria das coisas, né? Foi um esforço Tá bom, perdido, assim, né? professor. É, Obrigada. por nada. Mas, assim, tudo isso é bastante interessante, ô Melissa. Assim, se você achou interessante, tipo assim, depois você dá uma pesquisada aí para você ver. Tem um universo aí, né, por trás de tudo isso aí, né? Eu, particularmente, assim, eu acho. Não, eu sou fascinado com coisas, assim, de guerra e especialmente, assim, da Segunda Guerra, assim. Eu tenho bastante interesse em tudo isso aí. Então vamos continuar, né, gente? Vamos ver se nós conseguimos terminar esses slides hoje aqui, né? Já vamos aí para o terceiro dia, né? Então aqui eu trouxe aqui, né, a última coisa dentro dos slides que nós falamos na aula, né, foi esse experimento do Redi, né, que foi um experimento extremamente simples, né, mas muito valioso, né, porque sanou uma dúvida aí que a sociedade tinha, que hoje a gente pode até considerar tola, né, mas era o que a galera acreditava na época, né? Então, esse experimento aqui do Redi, né,
provou, né? Provou sim, né? Trouxe evidências, né, de que a vida não surge espontaneamente. A vida sempre surge de uma outra vida, né? Por quê? Porque quando ele isolou aqui, né, o material biológico, né, a carne aqui das moscas, né, por meio aqui de uma fina capinha aqui, né? Não houve, né, o nascimento aí de vermes e larvas, né? Vou fechar isso aqui, peraí. Está fazendo barulho, né? Então, esse foi um experimento clássico aí, né, do Redi. Aqui, gente, eu trouxe mais uma figurinha aqui para vocês, tá? Tipo assim, a figurinha tá em inglês, mas eu vou traduzindo e vocês vão ver aí que não é tão complicado não, tá bom? Que é sobre quais são as etapas da pesquisa, né? Tipo assim, nós trouxemos aqui, inicialmente aqui, uma figura muito simples aqui, né, de método científico. Agora eu vou apresentar aqui, né, já que já discutimos várias coisas, né, vou apresentar aqui uma figura que seja um pouco mais sofisticada, né. Então tá aqui, ó, step, né, gente? Step nós sabemos que é passo, né? Então nós temos aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5. Então são 5 etapas da né, do processo de pesquisa, né? Essa figura foi tirada essa figura está em inglês, gente, porque essa figura é original do livro, né? Que é esse livro aqui, né? Do Portney e Watkins, que é Foundations of Clinical Research, né? Que é um livro aí bastante conhecido aí de pesquisa científica também. Então, quais são, né, tipo assim, as etapas, né, do processo de uma pesquisa científica, né? A primeiríssima de todas é se identificar qual que é o problema de uma pesquisa, né? Então, assim, você tenta identificar alguma questão, né, que é urgente para a sociedade, né? Então, agora, por exemplo, assim, uma questão aí que é a mais urgente aí, né? Um problema de pesquisa que é a mais urgente, que com toda certeza já tem gente fazendo pesquisa em relação a isso, que é a seguinte: as vacinas que nós utilizamos, né? Janssen, AstraZeneca, Pfizer, né? Qual é a efetividade dessas vacinas em relação a vários critérios diferentes, né? Em relação à proteção da pessoa não morrer, né? Proteção para a pessoa não ter sintomas graves, né? E proteção. Oi, Igor? Não, foi sem querer que eu liguei o microfone. Ah, sim, tudo bem. Proteção para a pessoa não morrer, proteção para a pessoa não ter sintomas graves e proteção contra a taxa de transmissão. Qual é a efetividade das vacinas que nós já utilizamos em relação à nova variante Ômicron, né? Por quê? Porque a efetividade das vacinas, ela, embora todas aparentemente continuam, né, efetivas, mas essa efetividade muda, né, em relação ao tempo que você já tomou a sua segunda dose, em relação a se você tomou a terceira dose ou não, né? E também e é isso, né? E isso muda em relação a cada uma das variantes, né? Então, assim, essa é uma pergunta que está latente aí, né, gente? Tipo assim, é a pergunta atual mais importante que nós temos aí, né, no meio científico, e com certeza daqui a pouquinho já tem gente aí trazendo essas respostas para os nossos anseios, né? Pode falar, Melissa. Professor, mas tem assim uma grande possibilidade dessas vacinas que a gente já tomou não ser tão eficaz com relação ao vírus da Ômicron? Depende para quê, né, Melissa? Tipo assim, o que acontece, né? Hoje em dia a Omicron já é a variante dominante em todo lugar do mundo, provavelmente, né?
E a gente continua vendo, né? Isso aí está provado, né? Tá evidenciado, né? Por números, né? Por estatística, né? Que quem está morrendo é quem não foi vacinado, né? A imensa maioria das pessoas. Então, assim, já para a mortalidade, assim, tipo assim, é certeza praticamente, né? Que o resultado de qualquer pesquisa aí vai ser favorável à utilização de vacinas, né? Tipo assim, os dados mais atuais mostram aí 80%, 90% de quem está morrendo é gente que não está vacinado, né? Então, assim, para a mortalidade, para a hospitalização, certamente o resultado vai ser favorável às vacinas. Mas uma hora ou outra, né, gente? Tipo assim, o vírus vai evoluindo, né, gente? O vírus vai melhorando, né? Tipo assim, o vírus vai se tornando cada vez mais capaz, né? E assim, a chance aí de uma hora ou outra surgir algum vírus aí que vai ter escape vacinal, né? Ela é bastante real, né, gente? Infelizmente, né? Se Deus quiser, não vai acontecer, né, gente? Porque vocês entendem, né, gente? Tipo assim, se acontecer uma tragédia dessa aí, tem que fazer outra vacina, tem que esperar fabricar outra vacina e tem que esperar vacinar todo mundo de novo. Então, assim, vai saber quanto tempo aí que uma coisa dessa iria acontecer, né? Mas, por enquanto, as variantes identificadas, elas não têm escape vacinal. Graças a Deus, né? Mas é isso, né? Então, tipo assim, eu trouxe um exemplo aqui de vocês de que é uma pergunta científica, né? Tipo assim, o que é uma pergunta científica? É algo que você observa muitas vezes, né, empiricamente, né? Você observa uma coisa que tá acontecendo, né? E aí existe a necessidade de que a comunidade, a sociedade saiba qual é a resposta disso, né? Então, eu dei um exemplo aí para vocês, né, de uma pergunta científica de algo extremamente atual, né? Então, beleza. Se você tem uma pergunta científica, você pensou, pô, isso aqui é uma coisa que é legal de pesquisar. Bacana. Aí, essa é a primeira coisa. A primeira coisa é você ter a ideia, né? Você identificar, né, um, um problema de pesquisa, né? Tá aqui, ó. Identify the research problem, né? Você identifica o problema, né? Um problema que existe que possa ser resolvido por meio de uma pesquisa científica. Aí, beleza. A segunda etapa, né, dentro desse primeiro passo aqui, é fazer a revisão de literatura, né? Então, por exemplo, esse caso aí que eu dei o exemplo aí, talvez alguém já tivesse feito isso, né? Então, a pessoa faz essa revisão, né, para ver se ninguém fez isso, e depois a pessoa faz, se ninguém tiver feito isso com a Ômicron, o cara vai pesquisar das outras variáveis, né? Como foi feita a pesquisa em relação às outras variantes, né? Em relação à delta, em relação à alfa, né? Como é que foi feito esse tipo de pesquisa, né? O que foi levantado, né? Como é que foi feito o controle, né? Tipo assim, e com os outros vírus, né? E com as vacinas passadas, como isso era feito, né? A pessoa faz uma imensa revisão de literatura. Essa parte, essas duas etapas aqui, gente, a pessoa tem que estudar muito mesmo, mesmo, tá? Assim, você tem que ter alguma certeza, né, gente, de que você vai fazer uma coisa nova, né? Tipo assim, você vai, mesmo que não seja 100% inédita, mas alguma diferença o seu trabalho tem que ter em relação aos trabalhos anteriores, né? Porque senão, para que você está fazendo? Você está repetindo uma coisa que já existe uma resposta, né? Então, assim, você tem que trazer alguma coisa de nova, né? Mesmo que não seja completamente novo, mas, assim, alguma pequena mudança no método, né? Alguma coisa que você vai contribuir, você vai trazer a mais, né? Para a comunidade científica, né? Então, depois que você fez, né, a revisão de literatura inteira, né? Você vai fazer a identificação das variáveis, né? Então, o que são identificação das variáveis? Então, vamos pegar esse exemplo que a gente está dando aqui, né? Tipo assim, da Omicron, né? Quais variáveis eu posso ter? Tipo assim, a idade dos pacientes, assim, né? A idade das pessoas, né? O tipo de vacina que elas tomaram, né? Se foi vacina de RNA, se foi vacina de, né, do vírus enfraquecido, né? Ou tipo Coronavac, né?
quanto tempo tem que essas pessoas já foram vacinadas, são coisas que você tem que controlar na sua pesquisa, né? Ou pelo menos registrar, né? Se essas pessoas tinham doenças prévias, né? Com, sei lá, quantas pessoas, se essas pessoas estavam trabalhando de home office, que faz diferença, né? Para a transmissibilidade, principalmente. São coisas, gente, que você tem que, pelo menos, registrar na sua pesquisa. Tá bom? Então, assim, porque, por exemplo, vamos supor que você vê lá, pô, a mortalidade continua alta, mas na hora que você for ver, você está fazendo uma pesquisa dentro de um asilo, por exemplo, né? Assim, você está pegando só pessoas idosas, né? Pessoas que têm a saúde mais debilitada, né? Então, assim, é um viés enorme, é um viés horrível de pesquisa, né? Que seria, entendeu? Então, assim, a idade dos... O que é uma variável de pesquisa? A idade das pessoas que você está pesquisando, por exemplo. É uma variável de pesquisa. Tá bom? Quando está falando aqui identificar as variáveis, você está falando de todas as coisas que podem influenciar na pergunta que você tem. Qual que é a pergunta que eu tenho? A vacina funciona? A vacina reduz transmissibilidade? A vacina reduz hospitalização? E o que pode interferir nisso? Isso que eu estou falando, né? Doenças prévias, né, da população que eu tenho, né? A idade da população que eu tenho, sobrepeso, por exemplo, não é isso? Coisas que, né, que é isso aqui que está falando, né? Você identifica as variáveis, né, para saber o que você vai dar conta de controlar ou não. E aí, enfim, né, você estabelece as suas hipóteses, né? Hipótese, por exemplo, sim, a vacina reduz hospitalização. Sim, a vacina reduz a taxa de transmissão, né? Por exemplo, sim, a vacina reduz a taxa de mortalidade, né? São hipóteses, né? Então, qual que é a hipótese da pesquisa? Hipótese verdadeira, que a gente chama, né? A gente vai estudar isso depois, tá, gente? Separadamente. Você coloca lá, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui acrescentar aqui uma figurinha aqui. Vamos lá aqui, ó. Vou bem alto, bem grande aqui, para vocês conseguirem enxergar aqui, ó. Então vamos lá aqui, ó. Vocês conseguem enxergar do tamanho que tá essa letra aqui, né, gente? Sim. Beleza. Então vamos lá aqui, ó. Objetivos da nossa pesquisa aqui, ó. Identificar a taxa de mortalidade da Omicron após a vacinação. Isso é o objetivo 1. 2. Identificar a taxa de hospitalização da Omicron após vacinação. 3. Identificar a verdade, hospitalização, taxa de transmissão. Então, nós temos aqui 3 objetivos, né, da nossa pesquisa aqui, ó. 1, identificar a taxa de mortalidade, né, com a Omicron após a vacinação, né? Isso quer dizer o quê? Tipo assim, a vacina diminui a taxa de mortalidade? A pergunta é essa, né? Identificar a taxa de hospitalização da Omicron após vacinação e identificar a taxa de transmissão da Omicron após vacinação.
3 objetivos nessa pesquisa hipotética aqui. Para cada objetivo, gente, a gente estabelece uma hipótese. Hipótese. A primeira hipótese. A taxa de mortalidade da Ômicron após vacinação é reduzida. Comparada com quem não vacinou, obviamente, né? A taxa de hospitalização da Ômicron após vacinação é reduzida. E então, aqui, ó, nós temos 3 objetivos. Para cada objetivo, a gente estabelece uma hipótese. O que é a hipótese? A hipótese é o que eu acredito que vai acontecer. A hipótese, gente, é o seu palpite em relação ao resultado da sua pesquisa. E essa hipótese é importante que ela seja estabelecida antes de que você faça a pesquisa, né? Antes de você ter os resultados, você estabelece as suas hipóteses. Esse estabelecimento tem que ser a priori. A priori quer dizer o quê? Que é antes, né? Antes de você ter os seus resultados, tá bom? Então, para cada objetivo da sua pesquisa, a gente tem aqui, ó, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Para cada objetivo, a gente tem para cada objetivo, a gente tem uma hipótese, né? São 3 objetivos, a gente tem hipótese 1, hipótese 2 e hipótese 3. Tá bom? Aí nós vamos ter no estudo os resultados e na discussão a gente vai discutir se as hipóteses foram confirmadas, né? Ou se não foram confirmadas. Tá bom? Aí lá na conclusão do estudo, né, alguém perguntou sobre conclusão um dia, né? A conclusão do estudo é o quê? É a resposta para essas perguntas estabelecidas no objetivo. Tá bom? Conclusão. Foi identificado que a vacinação reduz a taxa de mortalidade para a variante Ômicron, por exemplo. Tá bom? E depois, né, a taxa de mortalidade reduz a taxa de hospitalização e reduz a taxa de transmissão também. Entenderam, gente? Então, isso é que é a hipótese, né? É claro que a hipótese, gente, a hipótese não é um mero palpite, assim, idiota, né? Tipo assim, você tem que estabelecer a sua hipótese baseado num raciocínio lógico, né? Tipo assim, você tem que ter motivo para estabelecer essas hipóteses. Ah, qual que é o motivo aqui que eu tenho para estabelecer tais hipóteses aqui? A vacina funcionou contra as variantes anteriores, né? A taxa de mortalidade, aparentemente, continuou reduzida pelos números que a gente vê na televisão, pelos números da Fiocruz, pelos números do Ministério da Saúde, pelos números dos outros países, continua reduzida. Então, assim, há um motivo para que eu estabeleça essa hipótese aqui. Correto? E aí nós vamos testar isso com o experimento. Professor, mas se caso a pessoa não quiser acrescentar hipóteses na pesquisa dela, vai ter algum problema? Assim, não é correto não, tá, Melissa? A pesquisa tem que ter hipótese. Assim, o procedimento correto é que tem hipótese, sim, tá? Tá bom? Então a gente parou aqui, né? Esse estabelecimento de hipóteses, né? Então essa é a primeira etapa, né, da pesquisa. Etapa número 2, né? Que é desenhar o estudo, né? Então você desenha, né, o seu protocolo de pesquisa e escolhe uma amostra. Sample é amostra. A gente vai ter uma aula aí de amostra depois aí também. Amostra, né, gente, amostra os participantes da sua pesquisa, né? Isso que é amostra, mas a gente vai ver depois aí, né? O que é amostra. Talvez até hoje ainda, mas acho que não. Depois aqui, etapa 3, né? São os métodos, né? Que é a coleta de dados, né? E aqui
redução dos dados, né? Redução dos dados, acredito que é que você tira, né, retira os dados que foram mal coletados, né, os dados que você vê que não são confiáveis, né? Acredito que seja isso que quer dizer que o reduzir os dados, tá? Então, lembrando aqui, né, tipo assim, etapa número 1, né, você idealiza a pesquisa. Etapa número 2, você desenha, né, como que vai ser o seu protocolo de pesquisa, né? Você desenha o seu estudo, né? Etapa 3, você coleta, né, os seus dados. Etapa 4, você faz a análise dos seus resultados, né? Então, você interpreta os seus achados, né, e faz a análise desses dados aí também, né? A gente também, né, vai ter uma aulinha aí sobre estatística básica da básica aí, né, da vida aí, tá bom? E depois, né, depois que você fez isso tudo aí, a etapa 5 é a comunicação, né? Você vai reportar os seus achados, né, e fazer sugestões para estudos futuros, né? Então, como é que você reporta os seus achados? Você publica o seu artigo, né? Você submete, você escreve um artigo, né, um artigo científico descrevendo todo o experimento que você fez, né? E aí você submete a uma revista científica que vai ou não, né, publicá-lo, né? E nesse artigo científico você faz considerações sobre o seu próprio estudo, né? Você fala assim, poxa, o nosso estudo, por exemplo, né? Tipo assim, o nosso estudo não fez uma diferenciação por idade, por exemplo, ou comorbidade das pessoas, né? Que é algo que seria interessante. Então, nós deixamos a sugestão para os futuros estudos de essa fazerem essa correção, né? De darem esse passo à frente, né? Isso é extremamente comum nas pesquisas, né, gente? Aí o que acontece, né? Às vezes o pesquisador, ele já coloca lá, tipo assim, deixamos como sugestão de futuros estudos, mas na verdade ele mesmo já está com a cabeça, pô, vou fazer isso aqui. Né? Às vezes a pessoa já está até fazendo, né? Ele levanta a bola, né? Tipo assim, pô, mas uma coisa que a gente não conseguiu fazer, mas que é muito necessária, é isso, isso, isso. Na verdade, o cara já está fazendo essa próxima pesquisa, né, para ter mais de uma publicação. Isso é bastante comum, tá? E aí depois você volta para a etapa 1, né? Mas aí para fazer uma outra pesquisa ainda. Tá bom, gente? Isso aqui são as 5 etapas, né? Essa vez, né? As 5 etapas do processo de pesquisa, né? Um pouco mais bem descritas, né? Do que a gente viu no início. Tá indo aí, gente? Tipo assim, tá muito confuso, não tá confuso? Como é que estamos caminhando aí? Vocês estão acompanhando, não estão acompanhando? Perderam? Vocês estão calados, gente. Vocês antes se manifestavam mais. Sendo Hoje sincera, tá. Hã? Eu entendi um pouco, professor. não entendi foi nada. Ah, não, Sam, não diga isso. Eu entendi porque eu já tinha estudado sobre isso, então eu achei simples, né? Ah, que bom. Sara achou sim. Samara não entendeu. Que triste, Sam. Depois você. Tem alguma coisa específica que você quer perguntar, Sam? Você tá totalmente perdido. Como é que você tá aí? Tô perdida em tudo, professor, tô entendendo nada. Que pena. Depois dá uma olhadinha lá. As aulas, lembrando que as aulas ficam sempre no YouTube, né, gente? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa vocês dão uma olhadinha lá depois também. Vamos seguir. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu só ver o que falta de slide aqui, só para eu pensar na ordem aqui. Espera aí. Calma aí, tá, gente?
Já viu? Bom, pessoal, já vi o que eu vou falar aqui. Tipo assim, já que assim, as coisas estão começando a complicar um pouquinho, né? Eu não vou aprofundar mais, né, aqui no restante, não, tá? Eu vou só discutir aqui um pouquinho, gente, sobre essa figura aqui, tá bom? Que é em relação à pesquisa básica e pesquisa aplicada, e, e aí vai estar suficiente para a aula de hoje. Tipo assim, o que acontece, gente? Existe uma separação, eu vou escrever aqui um chat aqui para você, entre pesquisa básica, tá no chat aí, e pesquisa aplicada, né? A pesquisa básica é uma pesquisa assim bem de laboratório, uma pesquisa bem aprofundada, né? Que costuma, inclusive, né, gente, ser uma pesquisa difícil de ler, né, gente? É uma pesquisa que assim que é uma pesquisa que está buscando assim, né, formar a base do conhecimento, né, para que depois a gente possa fazer uma pesquisa mais aplicada, tá? Então vamos pensar aqui essa temática do vírus, né, que a gente está pensando aqui. O que é uma pesquisa básica em relação ao coronavírus, por exemplo? Uma pesquisa básica é uma pesquisa que vai analisar o DNA, o RNA, sei lá, né, do vírus, né? Tipo assim, você vai estudar cada partezinha bem específica, né, do coronavírus e comparar com outros vírus, né? Tipo assim, você vai estudar assim a nível celular, a nível molecular, né? Então assim, você está tentando acrescentar, né, tipo assim, informações bastante básicas, né, tipo assim, bastante aprofundadas, né, em relação somente ao vírus. Então, assim, essa pesquisa que eu estou fazendo, ela não tem um objetivo direto de combater a pandemia, por exemplo. Mas ela vai servir de base para que alguém faça a proposta de uma vacina, por exemplo, para que alguém consiga construir uma vacina. Tá? Então é por isso que ela é chamada de básica. Tá? Por que é básica? Básica vem de base. Né? Tipo assim, você está construindo o conhecimento, a base do conhecimento, né? Para que lá na frente, né, alguém faça uma pesquisa mais aplicada. Né? A pesquisa aplicada já é a pesquisa que ela vai trazer algum conhecimento imediato para as pessoas. Por exemplo, assim, essa pesquisa, esse exemplo de pesquisa que eu trouxe para vocês agora, né, do, da efetividade da vacina, é uma pesquisa extremamente aplicada. Extremamente aplicada. Tá bom? Por quê? Porque é uma pesquisa que, tipo assim, que tem uma relevância prática enorme, palpável. Né? Tipo assim, isso aí vai permitir com que as escolas abrem ou não, né? Vai permitir que você tenha show na rua ou não, né? Que você faça eventos ou não, né? Pode falar, Danilo. Um exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa de quantas pessoas aqui da rua estão doentes ou estão com coronavírus, aí eu comprasse, né, os testes e fizesse os testes de importa, importa. Isso seria uma pesquisa simplificada, porque não vai Seria. agredar muito ao total da vacina. Não, tipo assim, o que acontece? Seria uma pesquisa aplicada, tá? Porque assim, você está tentando identificar o que está acontecendo na sua comunidade. Né? Uma pesquisa básica seria o quê? Seria por que o vírus, o coronavírus, por que a qual que é o nome do negócio? Não é mutação, não é? Por que a variante Ômicron se instala mais nas vias respiratórias superiores do que nos pulmões, por exemplo? Essa é uma pesquisa básica.
Tipo assim, você está tentando entender o mecanismo. A pesquisa básica é muito mais biológica. Você está tentando entender o mecanismo, a biologia da questão. Entendeu? A pesquisa aplicada, você está tentando ver o que acontece lá na sua comunidade, lá, entendeu? Tipo, já de maneira bem aplicada, entendeu? Então, o exemplo que eu dei é aplicado. O exemplo É aplicado. que você está falando é biológico. Isso, isso. Eu vou escrever aqui, porque isso aí é importante depois, para vocês verem. Estou falando isso tudo aí para depois a gente voltar lá no. Aqui, ó. Qual que é a fonte? Calibre. Pesquisa básica. Busca entender os mecanismos. Entender. Busca prática imediata. Vou escrever aqui, depois a gente discute, tá, gente? Né? Então, aqui, ó, a pesquisa básica, gente. Ó, a pesquisa básica, ela tenta entender o mecanismo, né, o mecanismo, no caso, a gente está falando aqui das ciências da saúde, né, o mecanismo biológico mesmo. O que é uma pesquisa básica do coronavírus, né? Por exemplo, assim, você vai buscar entender os sintomas, né? Tipo assim, você vê o que está acontecendo dentro da célula do pulmão da pessoa, né? Tipo assim, você vai observar com o microscópio, né? Tipo assim, como que o coronavírus invade uma célula, né? Tipo assim, o que acontece dentro do pulmão da pessoa, né? Tipo assim, dentro das vias respiratórias, ou você vai analisar, né? Tipo assim, vai fazer análises celulares, análises moleculares, né? Tipo assim, você está tentando conhecer, de que se trata, né? O coronavírus, assim, de uma forma bastante aprofundada, tá bom? Esse tipo de pesquisa, tipo assim, se eu identifiquei lá, tipo assim, a forma como o coronavírus entra, né, tipo assim, invade as células pulmonares né, das pessoas. Essa pesquisa, ela não tem uma aplicabilidade imediata. Tipo assim, você vai ler pesquisa, você vai falar, ah, beleza, eu vou fazer o quê agora? Você não consegue saber isso na hora, tá bom? Mas esse tipo de pesquisa vai servir de base para a pessoa formular um medicamento, né, que contra o coronavírus, para a pessoa formular a vacina, tá bom? Por isso que ela é básica, Por quê? Porque ela forma o conhecimento necessário, né, para que as pessoas elas façam coisas mais aplicadas, né? E isso na ciência é um contínuo, né, gente? Tipo assim, os dois tipos de pesquisa têm uma importância fundamental, né? Tipo assim, tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada, né? Uma pesquisa está sempre dependendo
tá sempre dependendo da outra, né? As duas têm muita importância, né, na população. Então, uma pesquisa extremamente aplicada seria essa que eu perguntei para vocês, né? Tipo assim, e aí, a vacina reduz a mortalidade? Você não está nesse tipo de pesquisa, você não está tentando entender qual que é o mecanismo da vacina, né? Você não está tentando entender dentro do corpo de cada pessoa como que a vacina vai neutralizar o vírus, vai diminuir, né, a multiplicação, esqueci o nome da palavra, né? Tipo assim, a reprodução do vírus dentro do corpo da pessoa. Você não está buscando entender o que acontece dentro do corpo da pessoa. Você está querendo saber o que é mais importante para a gente, né? Você quer saber se a pessoa vai morrer ou se ela não vai morrer. É só isso. Agora, como que é o funcionamento da vacina dentro do corpo da pessoa, não é a pergunta dessa pesquisa específica. Essa pesquisa quer saber só a parte externa, quer saber, vai morrer ou não vai morrer? Vai ir para o hospital ou não vai ir para o hospital? Protege ou não protege? Ela não quer... Vocês estão entendendo, gente? Tipo assim, a pesquisa aplicada, ela tenta entender, né, o que está acontecendo, o que vai acontecer no mundo real. Né? No mundo real, a pessoa vai para o hospital, o pessoal vai poder, né, tipo assim, vai poder fazer show, vai poder abrir escola ou não vai. A pesquisa básica tenta entender como as coisas acontecem, né? Tipo assim, como surgiu o coronavírus, né? Quais são como é o corpo do vírus, né? Do coronavírus, né? Quais são as diferentes partes, né? Tipo assim, aonde que a vacina poderia atuar? Tipo assim, você tenta entender o mecanismo, né? Quanto mais microscópico, gente, geralmente, mais básica é a pesquisa, tá bom? Então, quanto menor a necessidade, né, do microscópio, né, vamos pensar dessa forma, né, mais aplicada vai ser essa pesquisa, né? E essa parte, pelo menos, vocês entenderam, gente? Eu acho que eu não Eu consigo entendi. entender, Sim, né? professor, ficou bem claro. Eu não sei se eu consegui ir Então, além. professor, Oi? então, na pesquisa básica, a pessoa vai estudar, ela vai colher os dados para poder agir, é isso? A pesquisa básica, ela vai buscar aumentar o conhecimento que a comunidade científica toda tem, né, em relação a alguma coisa muito específica, em relação ao vírus, por exemplo, né? Essa é a pesquisa básica, né? A pesquisa aplicada já é uma pesquisa envolvendo a população, já envolvendo as pessoas, né? Envolvendo, assim, são coisas que podem mudar diretamente o seu dia a dia. Entendeu? E, professor, mas se na pesquisa básica ela não conseguir obter o conhecimento, o que vai acontecer? Você faz outra pesquisa e continua. Entendeu? Entendi. Aí deixa eu só ler aqui rapidinho aqui, gente, antes de eu falar com vocês. Espera aí. Aí aqui, gente, tipo assim, existe essa proposta aqui, que é chamada de o quadrante de Pasteur. Pasteur, né? Pasteur, sei lá como é que fala isso aqui. Né, ela propõe, né, a classificação de projetos de pesquisa, né, e relacionados, né, aos limites da ciência básica, né, e da ciência aplicada, né, divididos entre 4 quadrantes, né. Então, vocês veem aqui, né, o eixo X, que é esse eixo aqui de baixo aqui, diz respeito à relevância, né, para aplicações imediatas, tá bom? Ou seja, pesquisas aplicadas, né? Tipo assim, são coisas que você vai utilizar na hora, né? Tipo assim, que já vai fazer uma diferença imediata, né, na vida da população. E esse eixo Y aqui diz respeito às pesquisas básicas, né? Tipo assim, relevância para o aumento do conhecimento. Então, a gente tem aqui, no eixo Y, né, o conhecimento e no eixo X a aplicação. Então vamos começar aqui com a aplicação. Aqui, ó.
Thomas Edison, né? Os trabalhos do Thomas Edison, né? Que é quanto mais para a direita, né, mais aplicável, né? Nesse quadrante aqui, né? O que o Thomas Edison fez? Ele era um inventor e empresário norte-americano e registrou mais de 2.000 patentes, né? Ele criou, entre outros, o fonógrafo e a luz elétrica. Então, assim, as pesquisas do Thomas Edison eram coisas que você podia utilizar no outro dia. Tipo assim, o cara criou a luz elétrica, né? Olha a relevância enorme que tem a luz elétrica, né, gente? Tipo assim, são coisas que têm uma aplicabilidade enorme, enorme, né? Capaz aí de mudar a vida aí das pessoas, né? Então, assim, essa é uma pesquisa de altíssima aplicabilidade, né? O cara criou a luz elétrica, né? Então, vamos ver aqui no outro extremo aqui, ó, que é o Niels Bohr, aqui, ó. Os trabalhos do físico dinamarquês contribuíram para a compreensão da estrutura dos átomos e da física quântica. Então, vocês estão entendendo a diferença? Tipo assim, esse cara aqui, o Bohr, aqui, ele estudou a estrutura dos átomos. Olha o tanto que é microscópico. O cara está estudando o mais microscópico possível, que é o átomo, né? Ele estudou a estrutura dos átomos e da física. Tipo assim, é uma pessoa que a pesquisa dela serviu para aumentar o conhecimento das pessoas, né? Mas essa pesquisa não tinha uma aplicabilidade prática imediata. Mas as pesquisas do Bohr se viram para que futuramente as pessoas criassem a eletricidade, por exemplo, né? Porque a eletricidade depende do seu conhecimento da estrutura dos átomos. Então, vocês estão entendendo, gente, como que essa pesquisa aqui, embora de baixa aplicabilidade, né, imediata, ela serviu de base para que alguns anos depois alguém fizesse uma pesquisa que vai mudar a vida da humanidade inteira, né? Vocês estão entendendo, né? Por isso que ela é básica, né? Ela fica de baixo, ela serve, né, de base mesmo, né? De arcabouço, né? Então vamos ver aqui o meio termo aqui, que é o pastor, aqui, né? Estudos do francês buscaram compreender processos microbiológicos com impactos práticos. Então, assim, esse cara aqui o estudo dele era, né, tipo assim, era bastante microscópico, mas tinha um impacto prático. Por isso que ele tá, tipo assim, tanto ele tá nesse quadrante aqui, né, ele tá bastante alto, né, ou seja, tá com altos números aqui do eixo Y e tá muito para a direita também, né? Por isso, porque ele consegue ser básico e aplicável, né? Como a prevenção, né, de deterioração de produtos. Tá bom, gente? Queria só fechar com isso aqui. Tipo assim, tinha mais informações, né, que eu tinha que passar. Se talvez mais para frente a gente volte nisso. Vamos considerar isso aí, né? Porque tá muita informação já, né, gente? Pra gente digerir. Professor, Beleza? Oi? antes de Thomas Edison descobrir a lâmpada, a pesquisa dele era o quê? Era básica ou aplicada? Era aplicada. Era bastante aplicada, tá? Aqui, ó, tá o eixo Y aqui. Quanto mais para a direita aqui nesse quadrante, mais aplicada é a pesquisa, né? Então você vê que a pesquisa dele aqui está bem mais à direita do que a pesquisa do Bohr aqui, por exemplo. Era extremamente aplicada, extremamente aplicada. Tá bom? Professor, outra pergunta rapidinho. Quando Sim. fala a respeito de fazer a revisão literária, que vai achar uma pesquisa. Se, por exemplo, a pessoa vai e faz uma pesquisa e a resposta dela dá igualzinho a outras pesquisas já feitas. O que ela deve fazer se a resposta dela deu igual? Não, eu não entendi. Tipo assim, você está falando os resultados da pesquisa da pessoa? Você está falando ou não? Isso, eu estou falando a respeito da revisão de literatura. Hum. Aí a Você pessoa tá... vai, faz a pesquisa na revisão de literatura, aí a resposta dela, da pesquisa dela, dá igualzinho a outras pesquisas anteriores. O que ela deve fazer se não dá nenhum resultado diferente? Dá tudo igual? ela vai assim, ela vai tentar publicar, né? Mas assim,
provavelmente isso aí foi um erro na formulação da pesquisa da pessoa, né? Porque assim, se ela deveria ter formulado uma pesquisa que trouxesse alguma novidade, né? Tipo assim, você não pode fazer uma pesquisa idêntica. Tipo assim, para que você está fazendo uma pesquisa idêntica se ela já foi feita antes, né? Então, assim, foi um erro aí na formulação da pesquisa, né? Provavelmente, né? Pessoal, deixa eu fazer chamada aqui, porque senão eu vou atrasar, né? Vou atrasar vocês. Hoje a gente começa de baixo para cima, né? Isadora, Ícaro, Iandara, Presente. Iaglisson, William Menezes, Vitória Pereira, Virna. Iago presente, professor. Beleza. Tainara, Sara Rodrigues, Sara Ribeiro. Presente, professor. Rosiane Manduca, Renata Almeida. Presente. Rebeca Almeida. Paula Moreira é Ana Paula Moreira? Isso. Tá, beleza. Ana Paula Moreira. Bom, a Menina Marte. Menina Marte é Ana Flávia, é isso mesmo, Ana? Ou Menina Marte? Hoje eu acertei? Sim. Beleza, vamos ver se eu me lembro aí nos outros dias aí. Continuando, Melissa. Presente. Obrigada, professor, pelo esclarecimento. Por nada, Melissa. Obrigado pela pergunta também. Marlon Souza. Mariana Ferreira. Maria Clara Rodrigues. Marcelo Gabriel. Lucília. Presente, professor. Lívia Costa. Presente. Laisa. Késia. Presente. Bem que eu tô ficando mais rápido, hein, gente, para fazer chamada. Exibe. Carolina Valério. Jéssica Macedo. Jean Miguel. Hilary Alves. Tô aqui, presente. Joia. Atali. Fernando Diniz. Presente. Stephanie Gabriele. Emily Presente. Alves. Presente. Maria Eduarda Souza. Douglas Ribeiro. Danilo Steven. Presente. Sara. Ana Cristina. Cadê? Ué, não tô achando a Ana Cristina aqui. O que eu plantei aqui? É Isabel Cristine, professor. Isso, Isabel Cristine. Ufa. Cadê? Ciane Simão. Presente. Camille Cristine. Presente. Ayla. Presente. Arlene. Antônia Suziane. Presente. Ana Vitória. Ana Presente. Gisele. Presente. E é isso aí, 10 horas em ponto. Pessoal, um abraço, até amanhã então.